Olá, queridos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós faremos a correção da atividade, que foi referente ao conteúdo dos pronomes, pronomes possessivos, indefinidos, interrogativos e relativos. As páginas da atividade foram as páginas 66 e 67 e as questões foram de 1 a 5. Antes de darmos início à nossa correção, vamos dar uma leve lembrada no nosso conteúdo, relembrando o que a gente estudou na aula anterior. Então, vamos lá. Os pronomes possessivos, eles indicam ideia de posse, né? Estão sempre relacionados às pessoas do discurso e também servem para evitar as repetições em textos. Os pronomes indefinidos, eles têm efeito de sentido vago e indeterminado e são usados nas situações em que o falante não quer ou não pode fornecer informação precisa. Os pronomes interrogativos, eles são usados para formular uma pergunta de forma direta ou indireta. E para concluir, os pronomes relativos, que são usados para evitar a repetição de um termo citado anteriormente. Vamos lá, correção? A primeira questão perguntou assim: nos forneceu um trecho de um texto que é sobre o rio Amazonas, depois nos fez a pergunta. Olha o trecho. O Amazonas atravessa a floresta amazônica. Tem sua nascente na Cordilheira de Chile, nos Andes do sul do Peru, a grande altitude. Em seu percurso, ainda no Peru, recebe os nomes de Carroa Santa, Loqueta, Apumarique, N, Tambo e Ucaiali. Agora nós vamos à pergunta. As palavras destacadas no texto se referem a quê? Olha quais foram as palavras destacadas: sua e seu, e se referem ao rio Amazonas. E o que é que elas indicam? Elas indicam o quê? Essas palavras têm relação ou se referem a quê? Elas indicam posse, faz essa referência de posse. Se vocês colocaram algo semelhante, pode deixar, senão vocês façam as devidas correções. Então, essa questão, ela falou precisamente do emprego dos pronomes possessivos, sua e seu. Vamos à questão 2? Agora vai abordar os pronomes indefinidos. Não, a questão 2 ela ainda vai dar sequência, perdão, aos pronomes possessivos. Observe a capa de revista ao lado. No livro de vocês apareceu uma imagem de uma capa de revista que tinha assim: mundo estranho, dorme seu cérebro, né? E aí a apresentação de um cérebro e um rapaz em cima do cérebro puxando algo, puxando um objeto. Agora vamos à pergunta. Relacione o verbo da manchete com a ilustração. Identifique e classifique o pronome na manchete e a quem ele se refere. Então, aí nós temos 3 informações. Primeira informação é relacionar o verbo da manchete. Depois, classificar e em seguida a quem se refere. Então, a ilustração, a capa da revista, ela mostra um homem tentando ter o domínio do cérebro por meio do controle das rédeas. Antes de começar a leitura, eu já fiz uma explanação com vocês, só que eu não tinha dito que o rapaz segurava as rédeas, mas é isso mesmo. Ele está aí domando, tentando domar, né? Então, o verbo domar, que significa dominar, controlar, acaba complementando a linguagem não verbal. É uma analogia ao peão. Aquele rapaz, né? Que participa de campeonatos de montaria, de
de derrubar boi, né? O peão, que é desafiado a ficar em cima do touro. E o pronome possessivo seu, ele está se referindo ao leitor. Está bem? Então, mais uma questão relacionada ao pronome possessivo, seu. Agora sim, a questão 3, que vai abordar os pronomes indefinidos. Releia o primeiro parágrafo de qual o texto que nós vimos anterior a esse nosso assunto dos pronomes, foi a lenda do Xingu e do Amazonas. E depois responda às questões a seguir. Temos o pequeno trecho. Antigamente, tudo era seco. E tem olha a pergunta. A que se refere a palavra tudo? Se refere à totalidade dos lugares e as coisas que existiam. Então, tudo é essa totalidade. É possível definir a quantidade a que se refere a palavra tudo? Explique. Não, não é possível identificar uma quantidade exata. A palavra tudo refere-se à totalidade de lugares e coisas, não informando o número exato deles. Item B. Que efeito de sentido essa palavra promove no início do texto? Ela nos fornece um sentido. Que sentido é esse? A palavra tudo reforça a inexistência total de água, ou seja, não havia nada, zero água, tá bem? Vamos agora à questão de número 4, aborda os pronomes interrogativos. Vamos a um trecho da lenda. Os 2 índios continuaram a fugir do Peixão para o norte, até dar no estado do Amazonas. Lá chegando, conseguiram agarrar as pernas de Itagiba, que ainda estavam para fora da boca do Peixão. Cortaram as pernas do irmão, assopraram o sangue que escorreu, e por mágica o corpo do garoto se refez. Itagiba nasceu de novo. Agora, formule perguntas para as respostas a seguir. Use, olha quais palavras vocês devem ter usado. Que, quem e quanto, ou seja, usar esses pronomes interrogativos. Nós temos aí 3 frases para que fossem empregados os pronomes interrogativos e transformá-los em perguntas. Então, a primeira seria assim, a primeira resposta. Os índios continuaram fugindo do Peixão. Isso é uma informação. Utilizando o pronome quem, fica dessa forma. Quem continuou fugindo do Peixão? A segunda informação. Eles agarraram as pernas de Itagiba quando chegaram ao Amazonas. Agora empregando o pronome interrogativo que. O que os meninos fizeram quando chegaram ao Amazonas? E agora a última informação. Demorou o tempo da viagem ao Amazonas. Empregando o pronome interrogativo quanto, fica da seguinte maneira. Quanto tempo o menino ficou na boca do peixão? Então, nós fizemos aí essas devidas mudanças, empregando os pronomes interrogativos. E a quinta e última questão é referente ao uso dos pronomes relativos. Diz assim, leia as frases a seguir. Todos visitam o rio Amazonas. Todos se recordam da força das águas. Temos 2 informações. Agora temos o item A. Reúna as 2 frases em um único período, utilizando o pronome que e evitando, assim, repetição. Então, nós vamos observar que nós temos aí a palavrinha todos que se repetem. Ela se repete nas 2 informações. Então, nós usamos um pronome relativo que, exatamente para evitar essa repetição. Então, fica da seguinte maneira. Todos que visitam o rio Amazonas se recordam da força das águas. Então, o que houve, professora? Foi retirado o termo que se repetia, no caso, né, todos,
acrescentado o pronome relativo que, e assim foi unido os dois períodos. Item B. Repita a operação adicionando a frase a seguir, ou seja, juntar as duas informações do item A com essa informação do item B. A informação é a seguinte: a força das águas atingiu os meninos. Então, vamos formular. Todos que visitam o rio Amazonas se recordam da força das águas que atingiu os meninos. Está bem? Então, fica assim a resposta. E para concluir, nós temos o item C. Qual é a função da palavra que nesses casos? Unir as frases, evitando repetição e deixando o texto mais fluido, ou seja, mais coeso. Então, meus queridos, assim nós concluímos a nossa correção. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido. Qualquer dúvida, volta na aula, volta nos vídeos, nos slides, vê novamente que vocês tiram todas as dúvidas. Antes de concluir, eu quero fazer um convite a vocês. Agora nós temos o programa Vamos Aprender Ceará. Esse programa ele vem em junção, né? Ele vem colaborar, vem acrescentar informações para esse nosso período em que estamos com aulas remotas. Então, é um auxílio, é um subsídio a mais para que vocês, nós também, professores, possamos desenvolver melhor ainda o nosso conhecimento. Então, começou já essa semana, né? Teve início. Eu assisti a aula segunda-feira, o dia das nossas aulas de linguagens, e nós podemos assistir às 14h30. Só é 30 minutinhos de aula, passa muito rápido, é bem bacana. Inicia-se às 14h30 e termina às 15 horas. O canal em que eu assisti foi o 5.1, que é a TVC, né? E eu adorei, achei muito bacana, veio agregar muitas informações culturais. Foi abordado informações sobre o teatro de bonecos, falado bastante sobre o grupo Mamulengo, muitas informações, música, confecção de bonecos. Então, assistam, segunda-feira terá um outro assunto a ser abordado e ele vai ser muito útil para o nosso aprendizado, está bem? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.